versículo 17, que é o último do primeiro capítulo, quando ele diz: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? O Senhor descreveu a força do povo caldeu, dos babilônios. Eles eram ferozes, poderosos, uma nação amarga, cruel. E esses cairiam em cima do povo de Deus. Abacuque então faz a pergunta: mas Senhor, eles vão continuar fazendo isso sempre? O Senhor vai disciplinar somente o teu povo? E eles vão ficar assim sem disciplina, vão acontecer e ninguém vai fazer nada? O Senhor não vai fazer nada com eles? O Senhor então aqui vem e responde a Abacuque. E vimos que ele foi se colocar nessa torre de vigia. Ele foi se preparar espiritualmente para ouvir a resposta que o Senhor daria à sua queixa. E então o Senhor vem, e a partir do 2º versículo ele dá a resposta a Abacuque. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava-a sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo. Sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tão pouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Então o Senhor começou a descrever aqui o soberbo, começou a descrever os caldeus, um povo ávido, sedento, faminto por conquista, por glória, riqueza e por honra. E Nabucodonosor, claro, querendo fazer o seu nome célebre, querendo eternizar o seu nome e também o do Império Babilônico. Mas aqui então agora o Senhor começa a destrinchar para Abacuque como seria a condenação desses homens ímpios. A condenação do soberbo em 5 ais. Então o primeiro deles, esses 5 ais sobre os soberbos. Os ais. Eu sei que você já viu em outra parte das Escrituras esses ais. Você vai ver isso em Isaías, em outros profetas, e vai ver também no Novo Testamento, Mateus no capítulo 23. Ais proferidos pelo próprio Senhor Jesus contra os escribas e fariseus, ou seja, contra os soberbos também naquela época. Então os ais, eles eram palavras de condenação, palavras sim de maldição, que nós vemos não somente aqui no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento. Isso aqui faz parte da riqueza da poesia hebraica. Deus dotou esse povo com recursos maravilhosos para a poesia e para registrar a sua palavra dessa forma. Esse texto aqui deu muito trabalho para os tradutores, porque tinha a dificuldade da poética hebraica e também dos termos, o que nós chamamos de linguagem figurada, de termos que às vezes são difíceis de você traduzir para uma outra língua. Mas graças a Deus o Senhor os deu graça e eles traduziram para nós esse texto aqui. Então essa visão que o Senhor passa para Abacuque, ela contém o que é chamado de assonância. Você pode perguntar: pastor, que nome é esse? Assonância era um tipo de recurso que eles usavam nas terminações das frases. Isso eram as mesmas terminações, com os mesmos sons, mas com um significado diferente. Aí onde está a riqueza. Então outro termo que era da aliteração, que era a repetição de sons, palavras com duplo sentido, linguagem proverbial, rimas e jogos de palavras. É o que nós encontramos aqui nesse texto que nós acabamos de ler há alguns instantes. Os caldeus serão zombados e desprezados pelas nações que eles mesmos haviam conquistado. Esses ais seriam proferidos por essas mesmas nações que eles haviam conquistado e haviam destruído no caminho da sua jornada pela grandeza e pela, digamos assim, eternização do seu nome como Império Babilônico. Veja aí no 5º versículo, a parte final. Ele ajuntará para si todas as nações, e congrega todos os povos. Veja agora no 6º versículo. Não levantarão, pois, todos estes povos e nações contra ele um provérbio, um dito zombador? Então o Senhor mesmo está dizendo como esses caldeus soberbos seriam tratados por sua vez. Então eles receberiam em retribuição
tudo aquilo que eles fizeram com as outras nações. Então vamos aqui ao primeiro ai, que vai aqui na parte B do 6º versículo, até o 8º, vejam. Ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, lembre-se, os teus credores, esses povos, e não despertarão os que te hão de abalar, esses povos. Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitos, te despojarás por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Esse primeiro ai aqui, colocando para nós em português, seria ai do avarento. Ai do avarento, aquele que só quer acumular, acumular, acumular. Nós conhecemos pelo menos 2 nomes, pelo menos para os brasileiros e para talvez boa parte do mundo, bem conhecidos. Na verdade, um. Quem aqui já leu algum gibi de Tio Patinhas? Eu sei que você já deve ter lido. Deve ter passado para os filhos e talvez para os netos. Qual é a grande preciosidade de Tio Patinhas? Ou qual era, né? Aquele grande cofre que ele tinha e de vez em quando chegar lá, colocar aquela roupa de banho e mergulhar naquelas pratas e naqueles ouros que tinha lá no cofre dele. Aqui para nós, aqui no Brasil, nos anos 80, uma novela que foi muito famosa na época, um personagem que ficou eternizado, digamos assim, em termos de avareza. Os mais experientes vão lembrar, Nonô Correia. Eu sei que vocês estão rindo porque vocês assistiram a novela toda. Esse foi um personagem que se eternizou em termos de avareza quando se falava: ah, você é filho de Nonô Correia, né? Você é Nonô Correia ali. Por quê? Por que eles eram lembrados assim? Por causa da sua avareza. Eles queriam juntar. Para sair $1 de Tio Patinhas, era o maior malabarismo dos sobrinhos e dos outros que estavam lá com ele. Para tirarem alguma coisa de Nonô Correia, era outra via crucis para tirar alguma coisa. Esse primeiro ai diz respeito ao avarento. Então, a avareza praticada pelos caldeus, ela quebrava o 8º mandamento, que diz: não furtarás. Então, pela sua fome insaciável por grandeza, por riqueza, a Babilônia roubava e extorquia as nações vassalas. Tudo isso para aumentar o seu império. Ela também se gabava de riquezas que não eram suas, porque eles retiraram dos outros povos, eles roubaram. Foram frutos da sua vileza, da sua impiedade. O Senhor de toda a terra, infinitamente justo, e que sempre faz o que é reto, e que demonstra que parte da sua retidão se expressa na justa punição daqueles que oprimem os outros. Mas o juízo divino vem na hora determinada por ele, de repente. Então, se você observar aqui os versículos 3º e 7º, veja o 3º versículo dizendo que de repente, olha, virá no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. E veja o 7º versículo: não se levantarão de repente os teus credores, mas dia menos dia a retribuição pelos pecados serão dados. A retribuição da avareza virá, de querer acumular, de querer sempre para si, em um momento virá, mais cedo ou mais tarde. Vejam aqui agora o 2º ai, dos versículos 9 ao 11. Ai daquele que ajunta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha maquinaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma, porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Então, esse 2º ai, traduzindo novamente para o português, ai do cobiçoso. Nós temos aqui, então, a quebra do 10º mandamento, que diz: não cobiçarás. O Senhor fala aqui de bens mal adquiridos pelos caldeus, através da opressão dos mais fracos, a fim de aumentar a glória do Império Babilônico. E eles pensavam que ficariam a salvo, tanto eles, quanto os seus descendentes, quanto os seus sucessores. O vício da cobiça ele está naturalmente associado à preocupação com a sua casa, com os seus e com a sua posteridade.
Assim como os pássaros caçadores, como a águia, como o falcão e como outros, fazem os seus ninhos lá nos altos das montanhas, dos penhascos, um rei cobiçoso, um imperador cobiçoso, por meios lícitos e ilícitos, tentaria dar segurança e estabilidade à sua posteridade e ao seu império. Foi isso o que Nabucodonosor tentou fazer na Babilônia. Então, um dos comentaristas que fala muito bem sobre esse texto é chamado Palmer Robertson. Ele diz que inscrições antigas registram um dos principais desejos de Nabucodonosor naquela época, no auge do Império Babilônico, ao reforçar as paredes da Babilônia, em construir um nome duradouro para o seu reinado. Então ele fez tudo isso. Eu sei que vocês lembram quando nós lemos em Daniel, lá no capítulo 3, ele está ali com aqueles jovens, e o que foi que ele fez para si e fez com que todos ali deveriam adorá-lo quando tocasse a música? Ele fez uma grande estátua para ele mesmo, para que todos o adorassem, para que todos se prostrassem diante dele. Mas 3 jovens o desafiaram, e o Senhor usou aqueles 3 jovens para mostrar a Nabucodonosor quem era o verdadeiro Deus e quem deveria ser adorado. Aparentemente ele aprendeu a lição, mas não aprendeu, porque no capítulo seguinte você vai ver, no 4º capítulo de Daniel, ele está ali de repente caminhando pelos jardins e começa a se gabar daquilo que ele pretensamente conquistou e construiu. Não é esse o grande império da Babilônia que eu conquistei com as minhas mãos? Olhando talvez os jardins, talvez ali no horizonte, vendo talvez ao longe os muros dos reinos vassalos, vendo o seu grande exército, vendo o seu belo palácio, começou a se gabar. A voz do Senhor veio do céu e disse: hoje mesmo passará de ti o reino. E ele passou a andar como um animal. Suas unhas cresceram como garras das águias. E ele era molhado do orvalho do céu e começou a comer capim como um boi. Ai do cobiçoso, do avarento. E o que é que eles vão obter com toda essa avareza? Eles terão vergonha sobre si e sobre as suas famílias. Acumular riqueza ilicitamente traz destruição mais dia menos dia. Quem age assim peca contra a sua própria alma e também peca contra os seus. Vai trazer vergonha para si e para sua casa. Eles não ficarão impunes. Era o que o Senhor estava dizendo para Abacuque naquela visão. Todo o império e descendência construído com riquezas alheias ruirá, pois os seus pecados os acharão. Esse princípio é colocado pelo Senhor em Números, no capítulo 32, melhor dizendo, versículo 23. A história testifica que a glória da Babilônia se apagou definitivamente. Para sabermos algo sobre ela, temos que recorrer aos livros e aos museus, porque a grande Babilônia ruiu. Não há mais pedra sobre pedra naquele que foi o grande império babilônico. Terceiro, ai. Vai dos versículos 12 ao 14. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. No versículo 12, então, se evidencia nesse ai a quebra do 6º mandamento, que diz: não matarás. O Império Babilônico foi levantado em muito com sangue, com muita crueldade, derramado entre as nações, pelas quais eles passaram por cima como um trator. Toda a violência dos caldeus, lamentada e temida por Abacuque, quando o Senhor fala com ele no 1º capítulo, seria retribuída então aos caldeus. Eles receberiam de volta toda a violência que eles infligiram aos povos que eram seus vassalos. No versículo 13 aqui então está o resultado do esforço dos caldeus. O Senhor lembra o que fez no passado a outros povos e civilizações que tentaram construir para sua própria glória, que tentaram deixar os seus nomes eternizados na história. Um exemplo aqui de alguns, lá no livro de Gênesis mesmo. Gênesis no capítulo 10, dos versículos 8 ao 12. Nimrod, que foi neto de Caim. Depois no capítulo 11, versículos 4 ao 9, ali Babel.
No capítulo 13, versículo 10 e capítulo 19, versículos 24 e 25, Sodoma e Gomorra. É do Senhor, somente do Senhor, que vem a legítima edificação e construção de famílias, cidades e reinos, que tem o propósito de glorificá-lo, de exaltá-lo. Os homens deveriam construir a partir do trabalho honesto, que confia na providência de Deus e utiliza os recursos que Ele dá devidamente. Isso é muito bem expresso no Salmo 127. Nele o Senhor diz que a casa, que o lar, que a família, a segurança da cidade, o trabalho, o descanso e o pão vem do Senhor. Assim como também os filhos, a descendência e boa velhice. Tudo isso é fruto da graça que vem de Deus e dos recursos que Ele dá para que se faça isso honestamente. O Senhor está se referindo então aqui aos homens e impérios que querem fazer os seus nomes célebres e eternizados. A Babilônia e Nabucodonosor tentaram fazer isso e não conseguiram, como nós vemos. A Escritura mostra isso. Isaías profetizou a queda de Babilônia. Jeremias também. Abacuca aqui também recebe a visão de que ela ruiria. O Senhor profetizou e assim cumpriu a queda e a ruína da Babilônia. Embora se refira especificamente à Babilônia, esse texto também inclui as nações e povos de todas as gerações. Nas aplicações vamos ver isso um pouco melhor. O Senhor virá no juízo final com fogo, destruindo completamente todos os seus inimigos. Você que está anotando pode anotar os textos do próprio livro de Isaías, no Antigo Testamento, capítulo 66, e o versículo 15. Depois a segunda epístola de Pedro, no terceiro capítulo, e o versículo 10. Chegará o dia em que o Senhor dará paga a todas as nações que foram cruéis, que infligiram sofrimento e dor a nações, para se fortalecer, criar o seu império e eternizar os seus nomes. No versículo 14 aqui então o Senhor vem dizer quem é que terá o nome célebre, quem terá um reino, um império realmente duradouro e eterno. No versículo 14 o Senhor diz que quem vai prevalecer pelos séculos dos séculos sem fim, em suma, é o Senhor Jesus, o próprio Deus. E é o reino de Deus que vai se espalhar por toda a terra. À medida que o evangelho da graça de Deus é pregado, anunciando a salvação e o juízo de Deus, a terra se enche da glória do Senhor. O Senhor escolheu o povo judeu, o povo de Israel, para a partir dele fazer conhecido o seu nome, a sua lei, o seu governo. A partir deles, o nome do Senhor passou a ser conhecido. Foi deles que o Senhor decidiu enviar o Messias, o Redentor ao mundo, da tribo de Judá, um dos filhos de Israel, descendente de Abraão. Mas esse povo não teria essa glória somente para si. O Senhor não seria somente deles. A salvação não era somente para eles. Inclusive nos próprios livros e profecias do povo de Israel, do povo judeu, fica muito claro perceber que o Messias seria a bênção para todas as nações. Desde o começo, desde o patriarca Abraão, lembra da promessa que o Senhor fez a ele, em alguns capítulos de Gênesis: Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Depois, mais à frente, todos os povos. O Senhor tinha em mente, sempre teve em mente toda a terra, para espalhar a sua glória e a sua salvação. E não somente entre os judeus, não somente entre o povo de Israel, mas em toda a terra. É por isso que ele afirma que a glória do Senhor, esse conhecimento da glória do Senhor, vai encher a terra como as águas cobrem o mar. A propósito, em termos de cronologia, como é que a história do mundo se divide? Ela se divide em antes de Cristo e depois de Cristo. É assim que a história do mundo é conhecida: antes de Cristo e depois de Cristo. O quarto ai, dos versículos 15 ao 17. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida ao seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua circuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano cobrirá
te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Veja que esse aqui é uma mesma repetição, como se fosse um verso do 8º versículo, a parte final. Por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Então aqui vem o quarto ai. Ai do lascivo e sedutor. Nos versículos 15 e 16 nós vemos a quebra do 9º mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Esse ai aqui, ou essa classificação desses pecadores, lascivo e sedutor, esses versículos aqui descrevem o valentão, o devasso, que é cruel e maquiavélico, com seus companheiros, com seus conhecidos, para satisfazer os seus desejos. Ele não quer simplesmente zombar deles, mas manifesta ódio profundo em alguns momentos por inveja, por competição ou por qualquer outro motivo. Um rancor irracional e obsessivo, misturado ao vinho que ele serve. Deixa eu fazer uma pergunta a você, talvez no seu dia a dia você conheça isso. Quantas pessoas você conhece que tem prazer em chamar os outros para, por exemplo, sentar para beber e para depois vê-lo embriagado, falando besteira e até fazendo besteiras? Talvez você conheça pessoas assim, que agem dessa maneira. Pessoas que não chamam os outros para fazer coisas construtivas, mas chamam para se juntar para beber e fazerem besteiras. E às vezes fazem isso para se aproveitar deles de alguma maneira. Talvez você conheça pessoas assim. Babilônia fez isso com muitas nações, com muitos povos. Os lascivos e beberrões, como vários reis dos impérios, eles não ficavam satisfeitos em se embriagar. Eles queriam ver outros diante dele embriagados também e bêbados. Eles tinham prazer em ver os bêbados para então envergonhá-los na sua presença e depois ficarem até falando mal deles, dizendo impropérios e falando mal deles a outras pessoas e às vezes a outros reis. Eles não tinham nenhuma preocupação com a honra dessas nações, nem das pessoas que estavam com eles ali. Muitos reis procediam assim. Lembram de Belsazar, filho de Nabucodonosor? Ele chamou os outros príncipes e líderes lá do império para uma bebedeira durante um momento. Vocês lembram que eles usaram para tomar vinho e se embebedar? Usaram os utensílios do templo que foram roubados lá de Jerusalém. Enquanto eles faziam aquilo, veio uma mão e começou a escrever. E o medo começou a tomar conta de Belsazar e daqueles outros lascivos, profanos e devassos que estavam ali com ele. E quando Daniel vem, então traduz o que significava Mene, Mene, Tekel e Parsim, eles começaram a tremer. E o texto bíblico diz, numa tradução assim mais contemporânea, literalmente, Belsazar fez xixi ali nas suas vestes, de tanto medo e do pavor que tomou conta do seu coração. Não estava ali o valentão, o lascivo, embebedando os outros, ficando bêbado? Onde está a valentia agora quando o Senhor vem e profere a sua sentença contra ele? Eles não tinham nenhuma preocupação com a honra de ninguém. Mas chegaria o dia que eles receberiam a paga por tudo aquilo que eles fizeram. Ao invés de receberem honra, eles receberiam vexame, vergonha. Beberão o cálice da mão direita do Senhor, como diz o texto aqui, no versículo 16. Isso se refere à ira de Deus derramada sobre a própria Babilônia, especificamente aqui, e a outras nações e povos também no juízo final. Porque há várias profecias aqui no Antigo Testamento que apontam para um juízo imediato sobre nações, como vamos ver em Isaías. Profecias contra o Egito, contra Tiro, contra Sidom, contra outras nações. Mas também vamos ver que depois isso teria um desdobramento que apontava para o juízo final, onde o Senhor então daria a paga para cada uma das nações e os encaminharia para o seu destino eterno.
A ira de Deus Pai contra os pecados dos homens, ela é manifestada na morte do seu Filho unigênito, que bebeu totalmente o cálice da ira de Deus. Glória e honra sejam ao nosso Salvador, que assumiu a minha vergonha e a tua vergonha. Quando Tiago e João chegaram para dizer: Senhor, dá-nos que um se assente à tua direita e outro à tua esquerda, o Senhor então pergunta: vocês poderão beber o cálice que eu estou para beber? Ele diz: nós podemos, nós nos garantimos, nós podemos. Tá bom, vocês podem até beber de certa forma. Vocês podem até se conformar de alguma maneira com os meus sofrimentos. Mas o sentar-se à direita ou à esquerda não cabe a mim, mas a meu Pai, que está nos céus. Em 2 momentos, nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo falar sobre esse cálice da ira do Senhor de maneira mais específica e mais clara para nós. Em Mateus, no capítulo 20, versículo 22, ele fala sobre isso. E depois, no capítulo 26, versículos 36 a 46, a narrativa de quando ele vai para o Getsêmani, e ele então vai orar. E por 3 vezes ele ora dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, e sim a tua vontade. Este era o cálice da ira de Deus, voltada e apontada para cada homem pecador que não o conhece, que está morto em seus delitos e pecados. Naquele momento na cruz, no corpo de Cristo foi compactada a ira eterna de Deus sobre o seu povo eleito, para que ele então sofresse tudo, e pelas suas pisaduras e pelo seu sofrimento fôssemos sarados, fôssemos reconciliados com ele no corpo da sua carne, no corpo da sua morte, para que houvesse então paz com Deus e conosco. Ele reconciliou consigo mesmo na sua morte na cruz todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Eis o poder que vem da cruz de Cristo, a reconciliação na sua morte. Ele bebeu o cálice da ira de Deus que era reservado para mim e para você. A ira eterna de Deus naquele momento foi compactada em Cristo lá na cruz. Ira que era para mim, que era para você, que não suportaríamos de maneira nenhuma, sofreríamos essa ira eternamente, mas ele bebeu por nós, dentro do propósito eterno de Deus de ter um povo somente seu, exclusivo de boas obras, para viver com ele e adorá-lo eternamente. E aqui vem então o quinto ai, versículos 18 e 19. Que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, e a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos. Ai daquele que diz à madeira: acorda, e a pedra muda: desperta. Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum. Nesses versículos aqui nós temos a quebra do primeiro mandamento e também do segundo, mas especificamente vamos trabalhar com o primeiro, que diz: não terás outros deuses diante de mim. Aqui o Senhor mostra a tolice e a cegueira da idolatria. Utilizando o recurso novamente da poesia hebraica, Abacuque colocou primeiro aqui a crítica, e depois então é que ele classifica o tipo de pecado, diferente dos outros 4 ais. Ele poderia fazer isso para estabelecer um tipo de clímax, para a conclusão daquele momento, daquilo que estava sendo registrado e proferido. A descrição feita aqui é uma zombaria e um chamado à realidade. É como se ele estivesse dizendo: olha, presta atenção. Os ídolos são feitos por homens, são desenhados por artistas. Eles são mudos e não têm vida. Que proveito vocês tiram deles? É inútil para o homem buscar força e socorro naquilo que ele mesmo inventou. O ídolo esculpido pode ser de prata, de madeira, pode ser de gesso. A imagem de fundição pode ser de ferro, pode ser de prata, de ouro, de bronze. O povo de Deus foi claramente instruído, foi claramente proibido de utilizar esse tipo de coisa no culto público e também em sua devoção pessoal e particular em casa, com a família. Os 2 primeiros mandamentos são extremamente claros em relação a isso, bem como também em outras partes das Escrituras.
Só para lembrar aqui alguns textos, se você estiver copiando, copie textos que são textos preciosíssimos em relação a isso. O Salmo de número 115, dos versículos 1 ao 8, inclusive é um canto que cantamos: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? O nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe apraz. E aí ele vai falar sobre os deuses das nações: são de pedra, são de ouro, de prata, tem fôlego, tem nariz, mas não cheiram, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam. Se tornem como eles todos aqueles que o adoram. No outro salmo, que é o 135, versículos 15 a 18, semelhante, o mesmo texto praticamente que está no Salmo 115. E depois um outro texto maravilhoso, também, dois textos, um em Isaías 44, versículos 9 ao 20. E eu quero que você vá comigo e abra aí em Isaías 46, nós vamos ler esse texto. Isaías no capítulo 46. São apenas 13 versículos. Isaías no capítulo 46. Veja o que o Senhor diz aqui através do seu profeta. Falando novamente, na verdade falando aqui também sobre os ídolos da Babilônia. Bel, que era um dos deuses da Babilônia, e também Nebo. Bel se encurva, Nebo se abaixa. Os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas. As cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam. Não podem salvar a carga. Eles mesmos entram em cativeiro. Ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel. Vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços, desde o ventre materno. Até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cães eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. A quem me comparareis para que eu lhes seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Os que gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives para que faça um Deus e diante deste se prostrem e se inclinem. Sobre os ombros o tomam, levam-no e o põem no seu lugar, e aí ele fica. Do seu lugar não se move, recorrem a ele, mas nenhuma resposta lhe dá, e ninguém livra da sua tribulação. Lembrai-vos disto e tende ânimo. Tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, que farei toda a minha vontade. Que chamo a ave de rapina desde o oriente, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Eu o disse, eu também o cumprirei. Tomei este propósito, também o executarei. Ouvi-me vós, os que sois de obstinado coração, que estás longe da justiça. Faço chegar a minha justiça, e não está longe. A minha salvação não tardará, mas estabelecerei em Sião o livramento, e em Israel, a minha glória. Este é o nosso Deus. Ele está aqui, registrando essa visão, que vai ser uma zombaria contra aqueles povos idólatras, que faziam seus deuses de pedra, de gesso, de madeira, para adorar, se encurvar diante deles, diante de coisas que não têm fôlego, que não têm vida. A imagem, que era a mestra de mentiras, como ele coloca aqui, nesse versículo, se refere ao seguinte: porque o próprio pecado do artífice o iludia e o enganava. Por quê? A imponência e a beleza daqueles ídolos e do que era feito em madeira, em pedra ou em metais preciosos, acabavam se tornando em maldição para os seus criadores. Preste atenção numa coisa. Eu sei que todos aqui já de alguma maneira entramos em algum templo ou já vimos ídolos feitos por artífices, por escultores. São obras em termos de arte maravilhosas, são muito bonitas, mas o valor que eles dão a elas excede completamente o que deveria ser dado, e eles o colocam em status de deuses que têm poder sobrenatural para inclusive socorrê-los em momentos de tribulação.
Mas eles não fazem isso. Nunca farão. Embora essas imagens não falassem, a sua aparência de alguma maneira comunicava falsamente possuir poderes sobrenaturais. E isso encorajava a idolatria dos próprios artífices e também do povo. Pelo menos alguns dizem isso, se registra na questão da história das artes, que houve um artista, não me lembro exatamente agora o nome, não sei se era Michelangelo, mas geralmente conhecido pelos seus murais, pelos seus vitrais, pelas suas obras bem grandes em catedrais, mas esculpiu em pedra Moisés. Decidiu esculpir Moisés como ele via nos livros, e aí ele foi e registrou que ficaria lá até terminar essa obra. Quando ele terminou essa obra, esculpida na pedra, ele ficou tão maravilhado que chegou e disse: fala, Moisés. Pelo menos é o que se diz nos livros. Não sei se é realmente verdade isso. Mas ele ficou tão fascinado pelo que as suas mãos fizeram que ele disse: fala, Moisés. Além de roubar a glória que é devida somente a Deus, a criação de deuses imaginários consegue desvirtuar também a conduta do homem. Um exemplo que a Bíblia nos deixa muito claro disso, inclusive desvirtuou o próprio povo de Deus. Êxodo no capítulo 32, o bezerro de ouro. O povo pressionou Arão, ele cedeu e construiu lá um bezerro de ouro. E aí qual era a frase que eles diziam? Eis aí os deuses que vos tiraram do Egito. Eis os deuses que vos tiraram do Egito. Não havia muito tempo que eles tinham sido libertados com mão poderosa pelo Senhor do Egito e estavam ali agora fazendo um bezerro de ouro, dizendo que esse foi que nos livrou do Egito, o povo de Deus. Não eram egípcios, era o povo de Israel que estava fazendo aquilo. No versículo 19, então, ele deixa claro que é uma indicação de ignorância, de pecado de estupidez por parte daqueles que tentam dar vida a uma pedra, a um pedaço de madeira ou uma porção de metal precioso. A madeira talvez representasse vida para o escultor e a pedra talvez força e firmeza. Mas como esperar que algo inanimado ensine, fale ou se morra para beneficiar o seu Criador? Isso é cegueira profunda, isso é irracionalidade. Em Êxodo, no capítulo 4, no versículo 12, quando o Senhor está falando com Moisés, e Moisés diz: Senhor, eu não vou falar não porque eu sou gago, eu sou pesado de língua. E o Senhor disse o que para Moisés? Moisés, quem foi que fez o homem? Quem deu fala ao homem? Pois você vai falar. Tá bom, teu irmão Arão vai, mas você também vai com ele. Esse texto de Êxodo 4, no 4º capítulo, deixa muito claro que o Senhor é o único Deus que não somente fala, mas pode fazer com que inclusive um mudo venha a falar. E ele também pode fazer emudecer. Ao exemplo do próprio sacerdote Zacarias, o pai de João Batista, quando o anjo anunciou e disse o que viria, ele disse: mas como é que vai ser isso? Porque você duvidou e não creu no coração, você vai ficar mudo. E só vai voltar a falar quando essas coisas se cumprirem. Você pode ler isso em Lucas, capítulo 1, versículos 18 ao 20. E aqui então, finalmente, contrastando com essa última parte, principalmente dos deuses, em relação aos idólatras, ele vem aqui e diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então, só para a gente não esquecer, então, esse ai, né, esse quinto ai do idólatra. E aqui então, esse versículo 20, finalmente, ele deixa claro aqui o contraste entre o Senhor e os deuses que esses povos faziam, através dessas imagens, tanto a Babilônia quanto outras nações também. Ao invés de recorrerem aos ídolos e ficarem falando
para ver se eles davam alguma resposta, os homens deveriam buscar o único Deus que está sentado no grande trono. Ele fala, e todos devem se calar para ouvir sua voz poderosa e sábia, que dá vida e sustentação a todos. Ele fala do templo. Por que ele cita o templo aqui? Porque o Senhor escolheu o templo, o seu santo templo, o escolhido, o separado templo. Por quê? Salomão foi e construiu esse templo, e o consagrou, o dedicou. E o Senhor escolheu aquele lugar, o templo, como referencial da sua instrução divina e o lugar da busca pelo seu auxílio, tanto por parte do seu povo quanto dos outros povos. A oração de consagração que Salomão fez no segundo livro das Crônicas, no 6º capítulo, que vai dos versículos 12 a 42, você vai perceber nessa belíssima, maravilhosa oração que Salomão, movido pelo Espírito Santo, inclui inclusive os gentios naquela oração. Quando o teu povo orar, quando um homem no teu povo orar, inclusive quando um estrangeiro orar, voltado para essa casa, para esse lugar, ouve tu do céu, perdoa o pecado. Salomão inclui também os estrangeiros, inclui outros povos. Inclusive lá nesse templo havia um átrio chamado Átrio dos Gentios, para que os outros povos também buscassem ao Senhor. O templo era o lugar que representava a presença de Deus para o povo. Lá ficava a Arca da Aliança, que dentro continha as tábuas da lei escritas em pedra. Havia ali então a vara de Arão que floresceu também. Um lugar sagrado onde Deus falaria com o seu povo, ouviria suas orações, lhes perdoaria e os ensinaria a viverem em sua presença. Por isso, é mais do que apropriado se calar diante daquele que criou todas as coisas, aquele que sustenta tudo pelo poder da sua palavra. Outros dois profetas que estão relacionados nesse mesmo período aí de Abacuque, que são Sofonias e depois de um tempo Zacarias. Sofonias do 1º capítulo, 7º versículo, e depois Zacarias, do 2º capítulo, versículo 13. Vamos falar dessa mesma maneira, em suma. Cale-se diante do Senhor toda a terra. Cale-se diante do Senhor todos. Esse é o contraste entre o Senhor e essas imagens, ídolos que não podem falar, que não têm vida em si mesmos. Mas Deus é o Senhor de toda a terra. Ele tem vida. Ele é quem dá vida, sustentação e tudo mais a tudo aquilo que Ele criou. E aplicando então aqui para nós, em relação aos ais, aos avarentos, aos cobiçosos, aos lascivos, e todos os outros também, aos idólatras. Primeiro, se cada pessoa que trabalha, que tem a sua empresa, ou que negocia de alguma maneira, se cada pessoa, ao cobrar juros excessivos dos seus devedores, considerassem que Deus vai cobrar o mesmo deles, da mesma maneira, essas pessoas não cobrariam dessa forma e seriam levadas ao arrependimento. Um exemplo disso é a agiotagem. Aqueles que são agiotas, que oprimem, que se aproveitam de um momento de aperto de alguém e cobram juros absurdos. Inclusive, isso foi institucionalizado. Quem aqui talvez alguma vez já caiu nos juros de cartão ou no cheque especial, sabe do que eu estou falando. Se políticos, por exemplo, e militares acostumados a agir com impiedade e brutalidade, entendessem que eles e o seu povo também um dia haverão de receber o mesmo tratamento das mãos daquele a quem eles oprimiram, um lamento genuíno, pedindo misericórdia a Deus, seria mais frequente. Só para dar um exemplo aqui, a Babilônia foi um exemplo claro disso. Quando os medo-persas vieram sobre eles, eles receberam o que eles fizeram com outros povos. E no decorrer da história, se levantaram tantos impérios. Quantos impérios podemos enumerar? Há livros e mais livros, onde podemos ler muitos impérios. E vemos que desde Gênesis, Nimrod, o povo de Babel e outros, Sodoma e Gomorra, quiseram fazer seus nomes célebres. Quiseram perpetuar o seu império. Tantos impérios se levantaram.
Babilônia, os assírios antes, depois os medo-persas, depois veio a Grécia, depois veio Roma, tantos outros, e alguns impérios hoje aí afora. Hoje está um pouco mais dividido em alguns lugares do globo. Há um império que durante um bom tempo tem se arvorado como o justiceiro do mundo. E muitas vezes se intromete nos assuntos de outras nações, querendo fazer justiça. Eu me refiro aos Estados Unidos da América. Quantos aqui não lembram, talvez os mais experientes, nos anos 90, George Bush, o pai, aquela empreitada contra o Iraque? Não, é para mediar ali o conflito entre o Iraque ali e outra nação próxima. Ali, o Kuwait, o Irã, eles são mais fracos. O Iraque está se aproveitando e querendo predominar. Mas ele queria era o petróleo, ele queria poder. Anos depois, o George W. Bush, o filho, veio uma oportunidade de vingança e também de faturar aquilo que o seu pai não conseguiu anos atrás. No ano de 2003, George Bush, em cadeia internacional, chegou a dizer que estava fazendo aquela guerra em nome de Deus. Inclusive pastores, renomados até, caíram na lábia dele e o apoiaram. Depois se viu que tudo aquilo era uma ilusão, era um engano. E um filme que retrata isso, você pode assistir, que é o Zona Verde, com Matt Damon. Mostra o contexto desse período de 2003. O que aconteceu em 11 de setembro de 2001 nos Estados Unidos, que o mundo todo parou para ver? As duas torres foram atingidas. Até hoje há pessoas que sofrem com o que aconteceu lá naquele momento. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que têm sequelas até hoje. E uma outra coisa é que é um dos países que é mais assolado por fenômenos naturais, como furacões, tornados e outras coisas. Embora seja um povo que foi fundado por cristãos, onde a própria constituição deles foi fundada com princípios bíblicos, até por homens de Deus na elaboração. Um país que começou a se perder por muitas maneiras, de muitas maneiras. Não há império que queira ficar de pé e querer reger o mundo como se o mundo fosse dele, que não receba de volta aquilo que fizer de injustiça, que fizer com outros povos. Esse provérbio divino em forma de visão deixa bem claro que Deus não está alheio aos assuntos não religiosos também, da desumanidade do homem para com o seu semelhante. Não somente na eternidade por vir, mas também no tempo presente. A justiça divina retribuirá a cada indivíduo por suas maldades contra o seu próximo e contra outros povos. Não importa o tamanho do império construído, não importa a quantidade da riqueza acumulada, se foi feito ilicitamente, chegará o dia em que ela ruirá e trará então vergonha a esses avarentos e cobiçosos. Uma das coisas que nós vemos constantemente por aí, inclusive televisão, são homens e mulheres sendo presos por causa dos seus golpes. Alguns políticos, empresários e outros que formam quadrilhas, que enganam a outros, que oprimem outros. Chega o dia de eles pagarem, começarem a pagar aqui já o que eles estão fazendo. Não há dinheiro que garanta segurança plena, estabilidade duradoura e plena felicidade. Somente Jesus Cristo pode nos dar essas coisas. E nós podemos começar a desfrutar dessa segurança já aqui, com Ele, caminhando com Ele. No Salmo 62, os versículos 10 a 12, o salmista é muito claro. Olha, não ponha em suma, não ponha a sua segurança na riqueza. Não confie naquilo que vocês estão extorquindo. Se vossas riquezas prosperarem, não ponham nelas o coração. Uma vez falou Deus, 2 vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus. E a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribui segundo as suas obras. Os violentos receberão a mesma violência de volta. Os lascivos e profanos que zombam dos outros, que se aproveitam dos outros,
satisfazendo seus desejos, também vão receber isso de volta. Vão receber ciladas e armadilhas de volta, as mesmas que eles fizeram com os outros. A idolatria, muito mais do que de imagens, mas a idolatria que nasce no coração e que está no coração, ela também terá o dia de ser paga pelo Senhor. Em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 8, e depois no capítulo 22 e no versículo 15, fala sobre isso. De fora ficarão cães, idólatras. O Senhor é muito claro em colocar isso. Mas a idolatria não se restringe simplesmente a se prostrar diante de uma imagem. Temos visto isso aqui já há algum tempo. A idolatria nasce no coração. Quando eu coloco outra coisa, ou outras coisas, ou bens, ou até pessoas no lugar que Deus deveria estar. Se eu ajo assim, eu estou agindo com idolatria. E finalmente então, o templo do povo de Deus será o próprio Senhor Jesus. Também em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 22. Nos reunimos aqui nesse lugar, que é chamado de templo, de igreja. Mas a verdadeira igreja e o templo que o Senhor habita somos nós, somos eu e você. O templo que Ele escolheu para fazer habitar a sua presença. O filho de Davi construiu o templo que Deus queria. Mas eu não estou me referindo a Salomão. Eu estou me referindo a Jesus Cristo, o filho de Davi, que construiu o templo de pedras vivas, para que o Deus vivo e verdadeiro habitasse, para ser adorado por toda a eternidade. E eu quero conversar aqui com você, que talvez porventura não seja crente, talvez está aqui agora, ou que está pela internet assistindo e acompanhando. Existem muitos tipos de idolatrias. Existem muitas maneiras de pensar, de se projetar felicidade e riqueza. Mas somente em Deus é que nós temos plena felicidade, alegria, que são duradouras e eternas. Chegará o dia em que Ele vai trazer o seu juízo sobre todos, sobre toda a terra. Sim, chegará esse dia. E eu pergunto a você, a partir de hoje, do que você ouviu, você vai continuar agindo da mesma forma, da mesma maneira, longe do Senhor, distante dos seus caminhos, buscando felicidade, prazer e riqueza em coisas que não dão? Hoje é o dia de você recorrer ao Senhor, de você se colocar aos seus pés e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, salva-me porque eu sou pecador, transforma, muda a minha vida. Eu quero falar agora com você que é crente, que nasceu de novo, que conhece a Deus, que sabe que foi escolhido por Ele para viver para a glória dEle, e talvez esteja em meio a desânimo, sem perspectiva de muitas coisas, trocando as prioridades e colocando o Senhor em segundo, terceiro e em outros planos mais. Talvez a alegria de estar em sua presença já não encha mais o teu coração. Já não haja talvez tanto fervor como havia anos atrás, quando você se deleitava diante dele, quando você tinha plena alegria em realmente dizer, como no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E às vezes até quando você tem uma outra opção, você prefere a outra opção. Hoje é o dia de arrepender-se também, de rever esses caminhos, de se arrepender e dizer: Senhor, tem misericórdia, perdoa-me, restitui-me a alegria da tua salvação, me ajuda a te colocar como prioridade da minha vida de novo. Senhor, me dá forças. Eu não quero ser como esses idólatras, cobiçosos, avarentos. Eu quero ser realmente um adorador. Eu quero ser um servo, uma serva tua, que te adora em espírito e em verdade, que vive para a tua glória, que tem ao Senhor como prioridade da vida. Concluindo, o Senhor vai salvar o seu povo e vai julgar toda a terra. Sim. Todos receberão a paga por suas obras. Nenhum ímpio ficará impune. Nenhum deles. O Senhor cumprirá todos os seus propósitos. Somente Jesus será exaltado naquele dia. Estaremos com Ele e habitaremos com Ele eternamente. Mas dia menos dia Ele está por voltar. Nosso coração está se preparando para esse dia. Estamos nos preparando para o encontro com o nosso noivo, com o amado da nossa alma, com aquele que morreu por nós, que deu sua vida por nós.
estamos com esse dia em perspectiva, ele faz parte do anseio do nosso coração. Essa perspectiva, esse anseio faz parte do nosso prazer, do que nós temos prazer em falar, em compartilhar e em almejar. Que o Senhor nos dê a graça de restaurar essas coisas em nossos corações, para a sua honra e para a sua glória. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar. E em seguida cantar o hino de número 107. Amado Deus, Senhor de toda a terra, louvado e glorificado seja o teu nome, Senhor Santo e poderoso, porque tu és o único Deus sobre toda a terra. Senhor, todas as coisas tu criaste para o louvor da tua glória. E sem Cristo, o teu Filho unigênito, nada do que foi feito se fez. Te louvamos porque o Verbo veio, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Te louvamos e bendizemos porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ao terceiro dia ressuscitou, tendo nas mãos as chaves da morte e do inferno. Está aguardando o dia em que vai voltar para nos buscar e nos tomar para si eternamente. Senhor, louvamos o teu nome por isso. E nesse momento, Senhor, eu quero interceder por minha própria vida, pela dos meus irmãos e irmãs aqui. Senhor, te pedimos que o Senhor nos ajude em nossas debilidades e fraquezas, Senhor, porque somos tão fracos e muitas vezes não nos lembramos disso. Senhor, nos ajuda a te buscar, nos ajuda a orar, nos ajuda a ler tua palavra, a meditar nela, a colocá-la em prática. Senhor, nos ajuda. Senhor, nos ajuda a enfrentar as tentações e a vencê-las. Nos ajuda, Senhor, a viver para o louvor da tua glória, de maneira que te agrade, Senhor. Eu te peço por cada marido e esposa, por cada pai e mãe, por cada filho, por cada irmão, por cada parente, Senhor. Nos abençoa em cada um dos nossos relacionamentos e nos ajuda a vivê-los para te honrar, para te bendizer. Senhor, livra o nosso coração da cobiça, da vaidade, da inveja, da idolatria, da prostituição, do adultério. Senhor, nos livra dessas coisas. Tem misericórdia de nós, Pai. Cobre-nos com o sangue do Cordeiro, que nos purifica de todo o pecado. Torna-nos agradáveis a Ti, Senhor, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Vamos cantar o hino número 107.